com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje o vídeo é sobre religião, né? A gente vai conhecer aí várias religiões, né, que existem no Brasil, no mundo, né? E o que já existiu e hoje em dia meio que não existe tanto, né? E meio que tá sumido, tá? Mas antes de ir pro vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho só pra ajudar e vamos ver e conhecer todas as religiões. Hinduísmo. Hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas baseadas nos Vedas, os livros sagrados, e praticadas dentro da Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil, são cerca de Cadaísta. 60 mil fiéis, mas é a religião mais antiga e a No terceira mais Brasil existe, praticada do né? mundo. Mas bem As pouco. crenças que distinguem os hindus são o Brahman, 1 bilhão de uma alma fés. universal que está em todas as coisas, a ideia de que todos têm almas individuais que encarnam no ciclo do samsara, que nossas ações nos fazem evoluir ou regredir na próxima vida pela lei do karma e que o prêmio por uma grande evolução é retornar ao Brahman. Além disso, é importante viver segundo o Dharma, que é a ordem natural dos indivíduos na sociedade, e por isso devem negar materialismo e luxúria, ira, ganância, orgulho e inveja. Os deuses principais são Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha, e os seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade, os Brahmanes. Budismo. Religião criada por um príncipe da Índia que ficou trancado no palácio, protegido de todos os sofrimentos humanos até os 29 anos. Quando ele sai pela primeira vez, ele fica chocado ao perceber o sofrimento da vida humana e resolve não voltar. Depois de uma jornada espiritual, ele finalmente se torna iluminado, alcança o Nirvana, quando percebe as 4 nobres verdades: que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa de desejo, que existe um fim para o sofrimento e que ele se encerra seguindo o nobre caminho óctuplo, o método para se afastar do desejo. Assim como os hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e samsara, o ciclo de morte. Cada um é diferente, tá E vendo? alcançar o nirvana é a forma de escapá-lo. Judaísmo. É uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus. Muitas vezes a gente vê uma imagem assim e fica parecendo que é Judeus igual, né? acreditam Mas que não, Deus é criou diferente. todo o mundo em 7 dias, e sua criação mais importante é o homem, feita à sua imagem e semelhança. Originalmente, o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer Deus, ele foi expulso, e a história na Terra começa. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão, que seus descendentes iam formar um povo e viver numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Eventualmente, eles vão parar no Egito, onde Porque são cada escravizados, religião mas depois existe são uma libertos história do diferente, mundo sabia? através de Moisés. Nessa fuga foi revelada a lei Católico, divina, Torá, evangélico, onde o se descreve a judaísmo e forma por como aí os homens vai. devem viver suas vidas Muitas e das organizar vezes a sociedade para estar na é a graça mesma divina. religião Ao para chegar na todos, Terra mas a prometida, história os é israelitas passam diferente, por altos e baixos, né, para cada enquanto uma. diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Isso que eu já percebi Durante o muito nas Império Romano, religiões. são exilados uma última vez de Israel, têm seu templo sagrado destruído e se espalham pelo mundo. Eles conseguiram manter a fé hoje, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas. Cristianismo. Lembra dos profetas judeus que avisaram sobre a vinda do Messias? Pois é, os cristãos acreditam em muito do judaísmo, mas com uma diferença central, que o Messias já veio, já foi e que ele ainda vai voltar mais uma vez. Para eles, Jesus Cristo é Deus e foi o Messias. Ele morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar de novo para separar quem amou a Deus daqueles que não amaram. Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus se fez homem em Jesus no ano 0, em Israel. Depois disso sabemos pouco, mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus apareceu de novo para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo e para marcar uma nova era. Depois que Jesus retornou aos céus, Depois os teve seus mais pecado apóstolos e ainda. seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando seus ensinamentos, como a regra de ouro e as outras parábolas. Assim nascem algumas diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo. Literalmente uma das maiores organizações do mundo, com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados em todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada, com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na Terra
e os 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior Uns na grandes intimidade pecadores. com Deus por meio Os da razão católicos. e da lógica, sem Uns negar grandes os mistérios da fé e pecadores. os milagres. Principalmente os padres. Parente muito próximo da Igreja Católica, eles já foram a mesma coisa. Nunca mas ouvi brigaram esse aí. por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A Igreja dos Ortodoxos é muito parecida nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Por exemplo, a Rússia tem um patriarca, a Grécia também, o Levante outro, e por aí vai. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de asceticismo. Então meio que é Além coisas disso, assim, na tipo, Igreja Ortodoxa, os padres eu podem se acredito casar, naquilo têm porque grandes eu barbas aprendi e não se reza aquilo, com né? estátuas, mas com ícones. Luteranismo. Em 1517, o monge alemão Vem aí agora coisa que eu nunca estava ouvi muito falar. bolado porque ele achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. Ele pregou suas 95 teses, criticando a Igreja principalmente pela venda de indulgências, foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica, a Reforma Protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Acreditam que Verdade. existe essa salvação só pela fé, não por Hoje em boas dia ações, praticamente qualquer um que a pode Bíblia tem uma muito criar uma mais igreja. autoridade sobre Deus Só ter ali do que um as povo. regras e tradições Acabou. de qualquer igreja. Calvinismo. O Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirados por ele, uns caras na Suíça, como Calvino e Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que como Deus Praticamente é cada todo-poderoso, país ele tem já a sua escolheu um religião grupo de pessoas mais que vão ser salvas, forte, né? os eleitos, e fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa Como vida na e um Índia culto mesmo é mais regrado e sobre simples, com igrejas budismo menos e outra decoradas que coisa as lá. católicas e luteranas. Batistas. São um grupo de protestantes rígidos que surgiu no século XVII, que acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, para focar 100% nas escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão e por isso só batizam adultos, que já têm capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de Não. pecado e buscam Já se via afastar batizando deles de na prática menores. do dia a dia, 14, evitando 15 coisas anos. como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais. São a denominação protestante mais moderna, com suas origens no começo do século XX nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, só que acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas, e além disso louvam a Deus em cultos E querer carismáticos, muito dízimo. intensos e Tem que dramáticos. ofertar os seus dízimos. O Islã é a crença na revelação. Hoje em dia é do muito, profeta Maomé tá muito sobre isso, Deus, viu? cuja palavra Sinceramente. em árabe É sempre Allah. dízimo, Maomé nasceu dízimo, em Meca dízimo. no ano Tem de que ofertar, tem que 571. ofertar. Foi ele que acabou com o politeísmo na Eu, Arábia hein? e uniu suas tribos. Seus seguidores acreditam que aos 40 anos ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que fez dele o único mensageiro de Deus, concluindo a tradição que começou em Abraão e que até então estava em Jesus. Depois ele foi para Medina, onde se tornou um rei, e aí o islamismo virou um movimento político também. Por isso, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, tem normas sobre a fé e sobre como governar conforme a vontade de Deus. Muçulmanos acreditam em um Deus uno, que nunca virou homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles vão ser julgados segundo a sua obediência. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia em prostração, fazer caridade, não tolerar a usura, fazer jejum durante o Ramadã e, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, os islâmicos conquistaram boa parte do Velho Mundo, mas eles também têm suas divisões entre si. Sunitas. O maior grupo muçulmano, eles são 83% da religião. É coisa que a gente surgiu nunca logo após ouviu a na minha morte do vida. profeta. Eu nunca Os ouvi. sunitas optaram por apoiar a associação de Abu Bakr. Por isso que eu adoro esses vídeos, de gente. Maomé. Nessa corrente, além Gravar do esse Alcorão, tipo de vídeo aqui também agora. se consulta a Sunna, um registro dos costumes de Maomé. Ao mesmo e a tempo, eu opinião tô dos trabalhando, muçulmanos, criando sábios conteúdo estudiosos aqui da fé. pro canal. Xiitas. Ao mesmo tempo eu tô Não são mais aprendendo. radicais. Xiitas são mais ou Maravilhoso, menos né? 16% dos islâmicos. Diferente dos sunitas, eles escolheram apoiar a associação de Ali, primo e genro de Maomé. Para os xiitas, você só pode virar um imã se for descendente do profeta, e por ser descendente, você é infalível. Ibades. São uma minoria religiosa perseguida no mundo islâmico.
que representa só 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre Tão sunitas pouco? e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje só são maioria no Omã. Confucionismo. Não é exatamente uma religião, é mais um conjunto de regras sobre o que é certo e errado, criado por Confúcio no século V a.C., na China. O principal objetivo é manter a sociedade em ordem, e por isso existem as 5 relações hierárquicas: governante e súdito, pai e filho, Então na irmão China é mais sobre velho e irmão mais isso. novo, marido e esposa, Que lá não inimigo tem e amigo. A religião, pessoa abaixo deve mas sempre tem respeitar e regras. seguir as ordens da Então pessoa por de isso que cima. lá é um Quem tá país de tão cima deve cuidar da organizado. melhor forma da pessoa de baixo. Os princípios mais importantes são o REM, Eu humanidade, fico pensando assim, e gente, justiça. E se todos agirem como manda do sua jeito posição na que hierarquia, a e China nesses vai, princípios, a será que o sociedade vai problema sempre mais não é prosperar. a religião, Taoísmo é uma das maiores tradições religiosas da China, sabe? junto com o confucionismo e o budismo. Mas a crença que religião trata mais do Tao, por conta em das chinês pessoas. para o caminho, a Muita força gente que são ordena tudo todo o universo preconceituosa, e que é a fonte de todas as tudo coisas. do jeito Essa delas, tradição tudo vem do sempre jeito do Yin Yang que e elas o conceito de interpretam, Qi. O né? Yin Yang representa a Sobre as dualidade da vida coisas, e da da morte, Bíblia e e como tudo todo mais. mundo está sempre evoluindo de um para o outro. Qi é a Aí vira energia sempre uma ou sopro confusão, vital de todas as coisas vivas. uma Os coisa que era três pra mais ser uma famosos coisa são Tao tranquila, Te uma Ching coisa e leve, uma Xuan coisa Ji, de mas paz. existem muitos outros que também É uma são sagrados. confusão, é uma guerra daqui, uma guerra de lá, é um É a xingamento religião daqui, um nativa do xingamento de Japão, lá. com seus textos mais antigos datando de 800 depois de Cristo. A palavra Shinto significa o caminho É dos uma coisa caminhos. muito São séria, viu? basicamente espíritos do mundo natural. Tudo, desde rios, montanhas, até doenças e cabelo. E os ateus, vai falar de ateu aqui? São expressões de Musubi, Os que não têm religião nenhuma. criativa do universo que une todas as coisas. Existem muitos rituais, sendo o mais importante o Harai, que remove a poluição espiritual das pessoas. As rezas são feitas em santuários, onde os kami habitam, e, em geral, eles são separados do resto do mundo não sagrado pelos famosos portões Torii. Mas, na prática, hoje em dia a maioria dos japoneses não pratica só o shintoísmo, mas uma mistura com o budismo. Espiritismo. O espiritismo é a fé revelada por Allan Kardec quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Na Europa daquela época, aconteciam manifestações espirituais por todos os lados. Mesas que giravam sozinhas, tabuleiros para falar com os mortos e médiuns. Espíritas acreditam que Allan Kardec conseguiu unir a religião cristã e a ciência para explicar os fenômenos espirituais do seu tempo. O Brasil é o país com mais espíritas no mundo, e o grande responsável por isso é Chico Xavier. Existe um debate sobre se a fé espírita é cristã Isso eu ou não sabia, Eles gente. não acreditam que Deus é uma trindade, nem que Jesus é Deus, mas o homem mais evoluído de todos os tempos. O que diferencia os espíritas é a crença em reencarnação, evolução espiritual, vida após vida. É a capacidade de se comunicar com os Isso eu espíritos. não sabia que existia tanta gente assim no Brasil. Esse é um termo que engloba várias práticas sociais, culturais e espirituais herdadas dos escravos africanos que vieram para o Brasil. Do Candomblé. Mas, via de regra, elas estão ligadas de alguma forma ao culto a um panteão de deuses africanos que protegem e exigem compromisso dos seus filhos através de oferendas e atos de serviço. Eu te Muitas pergunto, culturas africanas mais por que tem que influenciadas ficar no Brasil botando toda hora são os Anitta povos aqui, do hein? Congo e os Yorubás da Nigéria. Eu vi já umas Mas, 3 fotos da desde que Anitta essas aqui. práticas chegaram aqui, elas se Eu, misturaram hein? com religiões europeias, como o catolicismo e o espiritismo. O grau dessa mistura varia de Só corrente porque para corrente. a mulher é Em tão lugares famosa? associam os orixás, os deuses africanos, aos santos católicos, como Santa Bárbara, São Jorge e Santo Antônio. E outros já tratam direto com os orixás, como Ogum, Oxóssi e Iemanjá. São várias as religiões afro-brasileiras: o Candomblé, a Quimbanda, a Umbanda e várias outras. Mas na prática, todos acreditam em um panteão de deuses. Enorme, né? E é isso.